Amém? Amém. Dizer que nos sentimos mais uma vez honrados por esse convite, por essa oportunidade que nos é dada para fazer menção da palavra do Senhor. Nossa irmã Wanda nos fez esse convite e nós viemos com muito carinho honrá-lo. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá no livro de 2 Samuel, capítulo 20. Deus tem falado comigo a respeito dessa palavra. Creio que os irmãos já conhecem a história, mas o Senhor tem sempre algo novo para se revelar. Eu costumo dizer que a Bíblia, ela se renova. A gente pode ler a mesma palavra diversas vezes, que o Espírito Santo sempre trará algo novo para a gente. Minha filhinha não pôde vir comigo, Antonella. Peço que os irmãos estejam em oração. Estamos debaixo de guerra. Quando ela tem passado mal esses dias. Então eu conto com a oração da igreja pela vida da Antonella. A igreja achou? Quem achou diz amém? Amém. Então vamos ler lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 20. Vamos fazer menção de alguns versículos. E diz assim lá em 2 Samuel, no capítulo 20, a partir do verso 1. Aconteceu também que estava ali um desordeiro chamado Seba, filho de Bicri ou Bicri, um benjamita. Ele fez soar o chofar ou a trombeta e bradou: não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé. Retorne, pois, cada um para a sua tenda, ó filhos de Israel. Verso 6. Davi disse então a Abisai: agora Seba, filho de Bicri, será pior para nós do que Absalão. Convoca os meus soldados e persegue-os, antes que ele encontre alguma cidade fortificada, e depois nos arranque os olhos. Verso 16. Uma mulher sábia bradou da cidade: ouvi, dizei a Joabe: vem aqui para eu conversar contigo. Ele se aproximou dela e a mulher indagou: és tu Joabe? Ao que ele replicou: sou. Ela acrescentou: escuta, pois, as palavras da tua serva. E ele assentiu, dizendo: estou ouvindo. Então ela falou: antigamente costumava-se dizer: peça-se conselhos na cidade de Abel. E era desta maneira que se encontrava a solução para os grandes impasses. Somos um povo de pessoas pacíficas e fiéis em Israel. Assim como eu, ou melhor dizendo, eu sou uma das pacíficas. Estás tentando destruir uma cidade que é mãe em Israel, porque desejas arruinar a herança do Senhor. Respondeu Joabe: não é este o meu desejo, longe de mim querer destruir ou arruinar esta cidade. Pode tomar o seu assento. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Deus tem falado já nessa manhã de diversas formas, e mais o Senhor tem algo para nos revelar. E a história vai dizer que neste momento Davi, ele está retornando para o seu lugar, retornando para Jerusalém, está tomando posse daquilo que o Senhor havia colocado em suas mãos. Mas para você poder entender um pouquinho essa história, a gente vai voltar só um pouquinho para tentar compreender. E a Bíblia vai dizer que Davi, ele era um homem, todo mundo sabe, segundo o coração de Deus. Porém, Davi, ele vai errar. Davi, ele vai falhar. Para Davi, dizendo que a espada não se apartaria de sua casa. A gente sabe que o mesmo Deus que abre a boca para profetizar, para usar um vaso, para liberar uma palavra, ele é o Deus que cumpre. Ele é amor, mas ele também é fogo que consome. E assim acontece na vida de Davi. E diz a Bíblia que o seu filho Absalão vai se unir juntamente com Aitofel e vai, aleluia, começar a armar uma revolta e vai tramar contra o próprio pai. E o texto nos diz que algo muito interessante vai acontecer. Davi, ele não vai
opor. Davi, ele não vai guerrear contra o seu filho. Davi, ele vai aceitar passivamente e vai deixar Jerusalém. E confesso que quando eu leio essa história, eu começo a me questionar como que Davi, um homem de guerra, ele vai aceitar passivamente que o seu trono seja tomado, seja usurpado. Mas se a gente for ler um pouquinho a história, a Bíblia vai dizer que Davi vai dizer o seguinte: olha, vamos sair dessa cidade, porque se não sairmos de Jerusalém, Absalão virá e vai destruir Jerusalém. Ou seja, Davi sai da cidade para preservar a cidade. Davi sai porque ele está entendendo que o que está acontecendo com ele é algo vindo da parte de Deus. Eu já começo a entender o que o Senhor quer falar comigo, com você. Existem algumas coisas que vão acontecer com a gente e a gente quer questionar com Deus, quer bater de frente, quer questionar, quer brigar, quer se revoltar. Mas a gente se esquece de algumas coisas que a gente fez lá atrás. Deus, ele perdoa, mas a consequência dos nossos atos, ela chega. E Davi é tão humilde, ele é guerreiro. Davi é homem de guerra, Davi é guerreiro, mas ele é humilde e reconhece que o que está acontecendo com ele é algo vindo da parte de Deus. Ou seja, é algo que Deus permitiu que acontecesse. Porque nem sempre Deus vai permitir que aconteça coisa boa. Deus vai permitir também que alguns males aconteçam com a gente. Ele vai dizer lá em Jó, né? Você bem aceitou o bem de Deus, tu não vai aceitar o mal. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, Jó vai ter a humildade para poder entender que nem sempre Deus vai fazer da forma que a gente quer. Nem sempre as coisas vão fluir à nossa maneira. Algumas coisas vão sair do nosso controle. Algumas coisas vão sair, aleluia, da forma que a gente espera. Mas nunca vai sair do controle de Deus. A gente pode perder o controle. A gente pode perder, aleluia, talvez. A gente pode perder, aleluia, a noção. Mas Deus, ele nunca perde. A gente pode perder, mas o céu nunca perde. E aí nesse momento é o momento de reconhecimento de Davi. Perdi. A espada desceu sobre mim e ele vai aceitar passivamente e vai se retirar. Nem sempre a nossa retirada é sinônimo de derrota. Nem sempre perder uma batalha significa perder a guerra. Oh glória! Nem sempre perder batalhas significa perder a guerra. Davi estava perdendo uma batalha aqui, mas o general de guerra estava na frente dele, porque Davi reconheceu, a sentença veio, mas da parte do Senhor também viria o livramento. Davi reconhece, se retira, e a gente conhece bem a história. Absalão se toma o seu trono, só que não fica por muito tempo, porque os usurpadores não prevalecem. Cada um fica no seu lugar. E quando não é no lugar para ficar, é arrancado, não adianta. Quando não é para ficar no lugar que é nosso, aleluia, Deus tira e coloca no lugar. Quando é para colocar, Deus vai e coloca. É assim que Deus faz. Não, o trono não era dele, o lugar não era dele, o reino era de Davi. Deus permitiu acontecer, mas não foi por muito tempo. E diz a história que Absalão morre e Davi está vivenciando o luto, ou seja, é uma sucessão de ataques. Davi, ele só um dos primeiros ataques, decepção, frustração. E sabe o que eu aprendi? Que a decepção, ela nunca vem de quem a gente espera. A decepção, ela vem de quem a gente menos espera. Ou seja, Davi está sendo atacado aqui, afligido internamente. Davi era homem de guerra, estava acostumado a guerrear do lado de fora. Mas agora a batalha era travada dentro da casa dele. A batalha agora estava sendo travada dentro da casa dele. É muito fácil quando a gente chegar aqui na igreja e guerrear, e orar, e batalhar. Mas o campo de batalha
mais, eu vou dizer assim, melindroso, além de ser a nossa mente, é dentro da nossa casa. Está entendendo isso? Ele era homem que estava acostumado a vencer batalha, mas agora a guerra se instaurou dentro da casa dele. Ou seja, ele estava sofrendo um ataque no emocional. Por quê? Quem é que estava decepcionando ele? Seu amigo íntimo, Aitofel, conselheiro do rei, e o seu filho. Ou seja, quem foi feito para amar, quem foi feito para poder cuidar, proteger e acontecer essa troca, estava acontecendo o contrário. Ao invés de receber amor, ele recebeu afronta. Ao invés de receber o abraço, estavam querendo o quê? Matar ele. Quem ele esperava que abraçasse, que amasse, estava querendo matar. Por conta de uma mágoa do passado. Aitofel estava magoado com ele, esperou o momento certo para poder armar, para poder se juntar com Absalão, para poder matar. E quantos, aleluia, Aitofel a gente encontra por aí? São pessoas que se aproximam, estão com a gente, assentam, às vezes comendo no mesmo pão, sentando na mesma mesa, mas com o coração contaminado. Jesus sabe disso, porque ele sentou na mesa com o traidor. Mas não interessa quem é o traidor, o importante é que eu não seja o traidor. Não importa quem traiu, mas eu não vou ser o traidor. Não importa quem mentiu, mas não vou ser mentiroso. Não importa, aleluia, quem é falso, mas eu não vou ser falso. Eu não vou agir com falsidade. A questão não é quem faz, a questão é eu e você. Não interessa quem está fazendo. Interessa é o meu e o seu posicionamento. E ali, e a gente já chega aqui no capítulo 20. Porque Davi, o Senhor entra na situação, Absalão morre, Aitofel se mata, porque a Bíblia vai dizer que nós precisamos nos atentar para que nenhuma raiz de amargura ela brote dentro de nós, porque uma vez enraizado, ela é nociva e destrutiva para a gente mesmo. Por isso há uma necessidade da gente liberar perdão, da gente perdoar às vezes quem a gente acha que não merece perdão, porque na verdade quem não perdoa se aprisiona. Então o perdão liberta. Então que nós possamos entender isso. Por quê? Quando Davi vai retornar, a Bíblia vai dizer que um jovem chamado Simei vai se aproximar dele. Simei, quando Davi estava saindo de Jerusalém, é um homem que se levanta contra ele, que amaldiçoa ele, que profere palavras terríveis contra ele. Aí quando o trono começa a ser restituído, Simei se aproxima de Davi. Ah, Davi, não leve em consideração. Qualquer pessoa no lugar de Davi falaria o quê? Você me amaldiçoou, você se levantou contra mim. Quando eu mais precisei, ao invés de você ser boca para liberar a palavra de vida, você foi boca para poder me afrontar. Não, Davi não faz isso. Davi, olha, eu juro por tua vida, pelo Deus que eu sirvo, trazendo para nossas palavras, que eu vou poupar você. Ou seja, Davi libera perdão. Davi estava enlutado, sofreu ataques simultâneos, mas ainda consegue liberar perdão. Ele estava ferido, só que ele não feriu. Está entendendo isso? Ele estava ferido, decepcionado, mas não usou isso como subterfúgio para poder ferir ninguém. Para poder, ou seja, eu não vou usar o que me feriu para poder ferir ninguém. Eu não vou ser vingativo, porque a vingança não pertence a mim. A vingança pertence ao Senhor. Davi poderia se vingar. Agora o trono é meu, estou retornando para o meu lugar, então eu vou destruir todo mundo que se levanta contra mim. Ele não, vou poupar você. Ou seja, ele não usa o sentimento
conhecimento que havia dentro dele para poder ficar ferindo ninguém. Mas ele entendeu que esse processo foi necessário que ele passasse. Ou seja, eu vou aprender com Davi a ter um coração humilde. É a humildade. Antes de sermos homens e mulheres de guerra, a gente precisa ter humildade. Porque é a humildade que vai nos fazer, aleluia, vencer. A Bíblia diz: humilhai-vos perante a mão do Senhor, para que Ele o que? Nos exalte. É na humildade, é na humilhação que a exaltação chega. Para a exaltação chegar, a humilhação precisa acontecer. E nesse momento da história, Davi já estava retornando para Jerusalém, e ele toma conhecimento de que Seba está tramando, está se revoltando contra. Eu fico tentando imaginar a cabeça desse homem. Ele sofreu decepção, é ataque, é Absalão, é Aitofel, e ele nem estava recuperado desse processo todo. Aí vem mais um. E às vezes a gente não é assim. A gente está numa guerra, aí vem, sei lá, a guerra. Quando a gente está, às vezes, se recuperando da guerra, da ferida, aí trava outra guerra. E sabe o que Davi faz? Foi o que a gente leu. Ele convoca os seus guerreiros e fala: ó, se apressa. Ou seja, tem coisas que a gente precisa se apressar. Tem coisas que não dá para a gente protelar. Tem coisas que não dá para esperar. Tem coisas que é para agora, que é para já. Porque se Davi relaxa, se Davi deixa, ele ia começar, Seba ia encontrar a cidade fortificada, ia se fortalecer, e ele diz aqui lá no final, ó, pior seria para nós do que foi Absalão. Convoca todos os meus soldados, porque ele será para nós pior do que foi Absalão. Então se apressa. Davi, ele vai se apressar, porque ele bem sabe que se ele se fortalece, o negócio é ficar estreito. Porque o povo de Israel era estável. Uma hora apoiava Davi, daqui a pouco Absalão. Quando Seba grita, ele se junta com Seba. Ou seja, eles eram estáveis. Então havia uma necessidade de se apressar. E Deus está falando comigo e com você: se apressa. Não deixa o negócio crescer. Não deixa o negócio, aleluia, tomar uma proporção que você vai perder o controle. Se é para agir, age agora. Age, aleluia, no hoje. Age no presente. Não deixa o negócio tomar uma proporção maior, gigantesca, que depois vai ficar estéril. E a história vai dizer que Seba, ele vai fugir e vai se esconder numa cidade chamada Bet-Maá. E é onde entra a mensagem que Deus quer falar comigo e com você. A Bíblia vai dizer que quando ele entra na cidade, Joabe, não vou nem entrar na questão de Joabe, porque ele tem um perfil meio interessante. E eu fiquei até mesmo muito intrigado com o perfil de Joabe, porque ele é até fiel ao rei, só que ele não obedece ao rei. Ele obedece à vontade dele. Ele até tem uma certa fidelidade, mas ele é mais fiel a si e aos seus interesses. Porque Davi manda ele fazer uma coisa, ele faz outra. Davi levanta Amasa para ser líder, para ser chefe do exército. Aí sabe o que ele faz? Só para abrir um parênteses aqui, ele se encontra com Amasa, ele pega ele pela barba, dá um beijo, só que Amasa fica desapercebido. E sabe o que eu aprendo com isso? Tem que tomar muito cuidado, porque ele se aproxima para poder beijar. Porque ele se aproxima para beijar, pega a espada e fere. Porque
desejava, mas ele era instável emocionalmente. Da mesma forma que ele senta na mesa, ele se levanta para vender. Então precisamos estar ligados e atentos. E a Bíblia vai dizer que Joabe vai chegar até essa cidade com o intuito de destruir a cidade. Porque o mal já estava instaurado lá dentro. Só que uma mulher vai ficar sabendo. Repita comigo, ela vai ficar sabendo. Ela vai ficar sabendo. E quando eu li essa história, sabe o que eu me lembrei? De Abigail. A Bíblia vai dizer que Davi vai pedir ajuda para o seu esposo, para Nabal. E Nabal, ele é grosseiro. Nabal, ele é arrogante. E ele não vai ajudar Davi. O que Davi vai fazer? Vai se revoltar ele na fuga de Saul, com os seus valentes, com fome. Ele vai com uma fúria para tentar o quê? Matar Nabal e todo mundo sexo masculino. Porque outrora ele ajudava, ele ajudou, protegeu. Só que ele recebe o mal como bem. E ele vai na fúria, porque Davi é humano também. Só que Abigail vai ficar sabendo. E quando essa mulher fica sabendo, ela começa a preparar os presentes, usar o alimento e vai se colocar diante de Davi no meio do caminho. Abigail faz o quê? Se apressa. Abigail se apressa, chega primeiro do que Davi, ou seja, Abigail se apressa e chega primeiro que a morte. A casa dela estava sentenciada à morte, mas ela se apressa e chega primeiro. Quando ela chega, ela se humilha, se prostra, e as palavras sábias daquela mulher vão revogar a sentença de morte. E o que eu aprendo com isso? Uma mulher sábia, uma mulher inteligente, ela não só estabelece governo, mas ela revoga a sentença, ela salva até mesmo nação. E essa mulher aqui, essa mulher, uma das pacíficas de Abel, ela vai se aproximar e vai dizer: olha, eu quero falar com Joabe. Quem é Joabe? Ele, sou eu. Quando Joabe chega, sabe como ela faz? Humildade, eu sou tua serva. Ou seja, não é com altivez. A palavra branda, ela alivia o furor, mas a palavra dura, ela suscita ira. Deus, ele nos vai dar sabedoria e autoridade para lidar com algumas situações. Ela vai se aproximar daquele homem que queria destruir a sua cidade, que queria matar. E se aquela mulher não age, não reage na hora certa, a cidade vai ser destruída. E ela chega: meu Senhor, eu sou uma das pacíficas. E nós somos como mães em Israel. Outrora, se buscavam-se, ou seja, ela vai trazer a memória de Joabe, quem era ela e a história dela. Ou seja, respeita a minha história. Respeita a minha história. E eu sei quem eu sou e quem a minha cidade representa. E as palavras daquela mulher vão causar um impacto na vida daquele homem e vai parar aquele homem. Ou seja, Deus quer nos fazer homens e mulheres que vão paralisar a ação do adversário. Deus quer nos fazer, eu e você, homens e mulheres de guerra e com um poder de mudar o ambiente, de revogar a sentença. Ou seja, o ambiente ali era de pavor, era de medo, era de morte. Mas ela vai tomar uma atitude, ou seja, a atitude daquela mulher vai trazer vida para aquele ambiente. E é assim que Deus vai fazer ali na sua vida. E diz a história que ele vai falar: não é assim, a minha intenção não é essa. Mas tem alguém aí que se instalou dentro da sua cidade. Tem alguém que está aí dentro que é do meu interesse. Aí o que ela faz? É isso? Então ela chega, reúne os conceitos, fala: Seba está aqui e por causa dele é que esses homens estão lá fora para poder nos atingir, para poder nos matar. O que eles fazem? Vão dar ouvidos àquela mulher, vão arrancar
e vão lançar para fora. Ou seja, tem coisas que a gente precisa dar cabo. Tem coisas que a gente precisa finalizar. Porque se a gente não finalizar, eles vão finalizar com a gente. Se a gente não lançar para fora, ele vai contaminar tudo dentro. Está entendendo isso? A Bíblia vai contar sobre uma mulher, Jael. Deus vai colocar o inimigo na mão dela. E o que ela faz? Pega a estaca e o martelo, ó, e dá o fim. Nós precisamos ser esse tipo de mulheres e homens também. Sabemos aproveitar as oportunidades e lançar para fora. O que tiver de mal, Deus vai te dar o poder de identificar. Porque a questão não é a gente saber, mas a questão é a gente saber o que vai fazer com a informação que recebe. Saber, todo mundo sabe. Mas aquela mulher toma uma atitude diferente. E sabe quem eu lembro? De Raabe. Todo mundo sabia a respeito do povo de Deus. Todo mundo sabia sobre o Deus de Israel. Todo mundo lá em Jericó tinha a mesma informação. Só que só Raabe soube utilizar a informação com sabedoria. Não foi só Raabe que sabia quem era Deus. Todo mundo de Jericó sabia quem era Deus. Mas ela vai pegar a informação que ela recebe para preservar a vida dela e a casa dela. Ou seja, hoje eu e você estamos aqui recebendo algumas informações. E a questão não é receber informação, é o que você vai fazer com o que o céu está falando com você nessa manhã. É o que eu e você iremos fazer com o que Deus está falando conosco nessa manhã. E o que Deus espera que eu e você sejamos. Ou seja, mulheres sábias, mulheres de oração, mulheres, aleluia, que sabem aproveitar a oportunidade, agir na hora certa, ter sabedoria na hora certa, saber falar na hora certa, saber analisar e detectar o mal está ali. Então, olha, eu vou começar a orar, vou começar a interceder, porque se o mal se instaurou, da mesma maneira que ele entrou, ele vai ter que sair, porque a minha casa não vai perecer, a minha família não vai perecer, a minha vida não vai perecer, por conta, aleluia, de invasor, de intruso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia que quando aquela mulher lança para fora a cabeça daquele homem, Joabe e os seus homens se reúnem e volta cada um para sua casa. Ou seja, mulher de atitude faz a diferença. Mulher de posicionamento não somente estabelece governo, mas elas salvam vidas. É uma questão de vida ou morte. E agradecer.